boa noite. Vamos começar devagarzinho, né? A nossa roda de conversa, que hoje vai abordar a questão dos fios que contam histórias. Nós, como terapeutas, o tempo inteiro estamos acompanhando narrativas que são linhas da vida, né? E que nós temos que ter muito cuidado, muita atenção, muito afeto, muito acolhimento para ver aonde esse fio está caminhando, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a materialidade do fio no contexto arte-terapêutico, mas também o seu amplo contexto simbólico. Então, eu vou começar apresentando os nossos convidados. Vou começar apresentando a Ruth Casoy. Seja bem-vinda, Ruth. A Ruth é a antropóloga. Ruth, eu não vou dizer o nome da escola que você estudou na França, porque pode não dar certo. Então, ela estudou antropologia na França, ela também estudou arte e educação na França. Depois ela conta o nome das escolas assim com aquela pronúncia perfeita. E ela fundou um grupo de teatro, né, chamado Biombo de Histórias, que fez muitas coisas, participou de concurso importante, que é da Maria Mazetti, né, das histórias infantis, foi premiada. Ela fez um trabalho primoroso, que eu tenho uma cópia sobre histórias indígenas, que foi um projeto que foi feito com o apoio da Petrobras, né? Uma coleta de histórias indígenas, primoroso o trabalho, muito bonito. Ela desenvolveu um trabalho também primorosíssimo, que é o ateliê Véu de Poesia, né? Eu acho que o ateliê Véu de Poesia, ele era o que fazia as poesias e bordava com as mulheres do Morro da Coroa, não é isso? Eu estou enganada, que tem aqueles painéis maravilhosos, né? Participou do Conselho Pedagógico da Universidade das Quebradas, aqui do Rio de Janeiro, né, da UFRJ, que eu acho que às vezes a gente reclama do Rio, mas a gente tem umas coisas, às vezes, que são muito interessantes, né, porque uma Universidade das Quebradas realmente é uma coisa bem legal, né? E ela era do Conselho Pedagógico da Universidade das Quebradas. Ela também tem formação em Hatha Yoga, né, na França, e é arte terapeuta, naturalmente, né? Então, assim, se eu esqueci de alguma coisa, me perdoe, mas depois, se você quiser, você conta, né, um pouco para nós. Eu vou apresentar a Alessandra Giordano, que, na realidade, é assim, uma contadora de histórias que dispensa apresentações, mas vamos cumprir o protocolo, né? Então, a Alessandra, ela é mestre em ciência das religiões, ela é doutora em psicologia, né? Se especializou em neuropsicologia e ela tem especialização. Eu achei muito interessante, se depois você puder contar mais um pouco sobre isso, em retiros de silêncio, artefatos sagrados, processos meditativos, né? Tem todo um trabalho sustentado pela neurociência e é uma incrível contadora de histórias. Eu fiz aqui uma redução do currículo, a Alessandra me perdoe, depois a gente volta e a gente, então, complementa alguma coisa que tenha faltado. E eu vou apresentar o debatedor, né, do dia de hoje, que é o Bernardo, que é pedagogo, arte-terapeuta, contador de histórias,
Tem uma formação em teatro e ele atuou em vários projetos sociais, inclusive as Redes da Maré, né, que é um projeto muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, também no Instituto Ayrton Senna, e ele é da nossa equipe docente, né, e é professor de metodologia e professor também da oficina de contos. Também reduzi um pouquinho o seu currículo, tá, Bernardo? E aí vou passar para você seguir, tá? Muito bem, vou apresentar a nossa anfitriã, Ângela Filippini. Ângela é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS, UFRJ. E formando, né, o nosso time hoje, pessoas que vão trazer os seus depoimentos, enriquecendo essa conversa. Márcia Costa, que é graduada em filosofia, arte-terapeuta, formada pela Clínica Pomar, pós-graduada em psicologia junguiana, docente da disciplina Ateliê Arte Terapêutico no curso de formação e pós-graduação em arte-terapia da Clínica Pomar, lecionando as disciplinas Oficinas Criativas, também na pós-graduação de Envelhecimento, Subjetividade e Arte. Além disso, Márcia realiza atendimento clínico em arte-terapia e é curadora de exposição de artes visuais. E Rômulo Baldez, que é designer gráfico formado pela Universidade Estácio de Sá, ilustrador, arte-terapeuta e artista plástico. Possui uma pós-graduação em ilustração e designer pela Faculdade Pestalozzi de Niterói e cursou a formação em arte-terapia pela Clínica Pomar. Além disso, Rômulo é professor de desenho artístico na Oficina de Estudos da Arte Espírita, é facilitador de atividades de desenho com foco terapêutico em escolas e participou de exposições coletivas de pintura no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, abrindo, né, a nossa primeira rodada com uma pergunta que todos os participantes irão responder, uma pergunta geral. A pergunta é a seguinte: como você vê as possibilidades expressivas da materialidade fios, considerando seu campo simbólico e arte-terapeuta? Convido, então, Márcia Costa para abrir essa primeira rodada. Boa noite a todos e todas. Muito feliz em estar aqui participando dessa roda de conversa, né? E eu penso que a potência dessa linguagem dos fios, né? Eu acho que ela está conectada a esse momento do planeta pelo que o planeta está passando, né? Nós estamos sentindo uma necessidade imensa de conexão, de novos caminhos, de novas possibilidades. Eu acho uma coisa interessante, eu trabalho num ateliê há muitos anos, né? Eu sempre falo aqui desse ateliê, e assim, parece que tem épocas que determinadas modalidades expressivas ficam mais evidentes, mais afloradas. E esse ateliê que eu trabalho, eu consigo ter um termômetro dessas linguagens sendo mais evidenciadas em determinados momentos. E a gente vê o quanto, né, pelas mídias, pelos nossos atendimentos, o quanto essa linguagem, no momento, ela está ajudando as pessoas a se conectarem com algo que muitas vezes é até inconsciente, né? Elas não têm nem noção do que, mas está todo mundo bordando, crochetando, criando, costurando, fazendo patchwork. Então, eu acho que isso nos leva a pensar da potência e das propriedades curativas das modalidades expressivas, e especialmente no que tange agora aos fios, né? É muito interessante, eu vou citar 3 experiências, né, onde eu vejo essa potência assim, e se apresentar para mim de uma forma, assim, às vezes, inusitada, né? No atendimento arte-terapêutico, às vezes eu vejo mulheres, né, na faixa aí mais maduras, tendo, na modalidade de fios, um certo preconceito, né?
como uma arte menos nobre, menos... E aí parece que é associada a uma fase de submissão, né? Onde a mulher era muito passiva, onde ela não tinha espaço, e que o costurar, o tecer, era tipo uma coisinha menor, né? E que, depois de algumas conversas, a gente consegue resgatar, né, essa possibilidade como um novo caminho a ser ressignificado até pelas famílias, essas pessoas que às vezes são famílias de bordadeiras, mas elas excluem, não quero nem saber disso, porque isso não pertence a mim, porque eu sou uma pessoa que trabalha hoje como, né, mais com as funções mais cognitivas, né? Uma outra experiência que eu vejo é nas turmas, né? Aí já é um pouco mais ao contrário. Até tive uma experiência no último sábado a respeito disso. São os alunos, né, que chegam para arte-terapia, e aí, quando chega na modalidade FIS, tem pessoas jovens ainda, né? Que aí falam assim, não, eu não sei costurar, eu não sei bordar, eu não sei fazer nada, e entra, tipo, num pânico. E aí eu começo a conversar e falar assim, bom, mas e aí? Você já viu alguém costurar? Você já viu alguém da sua família bordar? Minha mãe, minha avó. Tá, então tá aí dentro, tem que ter um despertador. Nossos ancestrais fizeram isso o tempo todo, a vida toda. E aí, como grata surpresa, começam a olhar, né, na experimentação, começam a vir coisas, questões, né? E a juventude hoje, né, eu acho que ela está precisando de um outro ritmo. É o que a modalidade expressiva dos fios auxilia, né? É um outro tempo, é um outro ritmo, né? Que pode auxiliar, né, a diversas questões de ansiedade, dessa correria, né? Um espaço seu. E aí eu falo agora de mim um pouco. Eu tive uma experiência durante a pandemia, eu sempre tive vontade de bordar, né? O Bernardo, me avisa aí quando eu te faltando. Hein? Um minutinho. Então tá, vou contar rápido. Eu tive uma experiência na pandemia, eu ganhei um livrinho de orixás de uma amiga muito querida. E aí era para colorir. Aí eu olhava para o livrinho e falava assim, não vou colorir, eu vou bordar, mas eu nunca tinha bordado. E aí eu ganhei esse livrinho, acho que uns 4 anos, antes da pandemia. Na pandemia, eu fiquei em casa, né, sozinha, e aí eu comecei a bordar. E aí eu mesma me surpreendi com o meu bordado. Então, mas eu sempre vi minha mãe bordando, minha avó crochetando, E aí eu fui descobrir, dentro dessa modalidade expressiva, o poder curativo para mim e preventivo durante a pandemia. Né? Ele não deixou eu largar o fio da vida, porque eu tive Covid 2 vezes, né? Então, eu acho que, assim, são experiências que essa modalidade, que essa... Né? Outros vão falar sobre isso, né? Então, vai acrescentar mais, né? Mas essa é a minha experiência com esses filhos. Olha, uma experiência bastante rica, Márcia. Você fala de potência, né? Você fala da linguagem, das conexões, das experiências, né, que isso traz. Você citou aí experiências compartilhadas contigo, a sua própria experiência, né? E como que esse caminho com a materialidade do fio resgata e dá também um novo ritmo a esse caminhar, né? Trazendo aí a questão da ancestralidade e, de fato, essa questão do lado terapêutico também voltado para minimizar a ansiedade é bastante presente, né? Quem já teve aí a experiência, quem já passou, né, por alguma experiência com fio, isso é muito marcante. Obrigado, Márcia. Então, continuando, vamos passar a palavra para o Rômulo. Eu acho que os fios, ele tem uma coisa muito interessante, né? Se no desenho você tem um aspecto do designar, né? do você deixar claro uma ideia, o bordado, eu acho que ele afirma, ele dá um colorido diferente. A linha, ela já tem o seu certo volume. E quando você borda, é como se um desenho começasse a inflar, crescer,
como se fosse uma espécie de um fermento colorido, e isso faz com que adquira essa potência que a Márcia falou. Eu acho que é uma forma dupla de confirmar uma ideia, né? Se no desenho você grafa, né? Você tem o grafismo lá do traço, no bordado é como se fosse assim: eu estou amarrando uma ideia, eu estou fixando uma ideia, e eu acho isso muito rico. Recentemente, a namorada do meu enteado, ela fez um pedido para uma bordadeira, e ela falou assim: eu quero a foto da minha mãe, porque eu vou dar de presente para ela. E aí, na verdade, não era a mãe, era ela, era a mãe, juntamente com ela, o irmão, ou seja, ali o núcleo ali mais próximo, né, da família, né? E eu vi o quanto rico e quanto artistas plásticos estão trabalhando agora com essa modalidade, afirmando essa ideia, né, essa nova linguagem. Ela faz diversos tipos de trabalho desse tipo, né? A pessoa manda foto e ela vai lá e borda. E eu acho isso muito interessante, porque há tempos atrás, isso não era um trabalho que você não via muito, esse tipo de encomenda, né? E eu concordo também com o que a Márcia falou, que está havendo aí uma procura maior por essa técnica. Eu estive na loja, né, aqui no Rio de Janeiro, na loja Caçula, e eu vi diversas pessoas olhando bastidores dos diversos tipos, coloridos, com argolinha, de plástico, de madeira, de diversas formas. Na internet tem diversas opções, tipos de bastidores muito diferentes, cada um mais lindo que o outro, quadrado, redondo, oval. Então, realmente, eu acho que é muito bacana e a gente poder contar com mais um tipo de expressão tão rica, tão potente, e que traz um significado tão lindo, com volume, com um 3D para uma ideia que você quer materializar. Obrigado, Rômulo. Você traz essa ideia do fio como algo tridimensional, né? Como algo que tem volume, que tem cor, que tem forma, que ganha destaque, né? E é, de fato, como se essa linha pudesse sair do papel e ganhar outros contornos, né? Ressaltando a própria vida, ressaltando a autenticidade. E isso é bastante interessante também de se pensar e se relacionar, né? Continuando, então, Ruth, como é para você, Ruth? Boa noite. Quero agradecer a anfitriã que me convidou. Estou feliz, estou alegre de estar aqui trocando, né? Estou lembrando de Paulo Freire, aprender ensinando, né? Ensinar aprendendo, né? Estamos aqui nessa troca Paulo Freireana maravilhosa, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria lembrar que, apesar do fio ter realmente uma importância terapêutica simbólica infinita, né, imensa, infinita, assim, não dá nem para mensurar, né, que o fio também tem uma utilidade na nossa vida concreta, né? Os fios estão presentes em todas as atividades da nossa vida. Eles amarram, desamarram, tudo que a gente faz, a gente precisa de fio, né? Estou lembrando até das cordas, das âncoras, dos nós marítimos, né? Tudo quanto é lugar, a gente vai precisar de algum fio, né, condutor para resolver algum problema, ou seja, amarrando ou desamarrando, né? Fio condutor de resolução dos problemas, né? E o fio ele também ordena, né? Ordena a nossa psique confusa, perdida no labirinto. E aí, como eu também sou contador de história apaixonada por mitologia, né? E também pelos paninhos, pelos remendos, né? Então, eu também estou sempre articulando uma coisa ou outra.
lembrando que texto e têxtil é a mesma palavra, escrever é muito parecido com tecer, né? Lembrando do fio de Ariadne, né? Que tirou Teseu, se não me engano o nome do herói, né? De dentro do labirinto, né? Então, começa logo com o fio de Ariadne, e agora eu vi rapidinho, né? Dei uma olhadinha assim no Google, que o fio de Ariadne ele traz os conteúdos de dentro do labirinto para a consciência. Para trazer esses conteúdos, tem que ordenar. Tem algo de ordenação, por isso que é difícil, né? Uma criança não tem coordenação motora possível de usar uma linha, de bordar, né? É difícil, sim, mas vicia, né, Márcia? Ao mesmo tempo, quando a gente começa a desenvolver habilidade, é um vício que dá, porque a gente fica ali ordenando a nossa cabeça, que está sempre dentro de um labirinto confuso. Nós temos uma mente confusa. O planeta está todo confuso. Eu estou totalmente confusa, eu estou perdida da vida, entendeu? Então, quando eu sento para bordar, às vezes passo o dia inteiro ali, o tempo passa, eu nem noto. Por quê? Porque eu estou saindo do labirinto a convite de Ariadne, tá? Primeira coisa que eu queria falar, tá? Ao mesmo tempo, eu estou com um cadernão aqui com minhas colas, tá? Porque senão eu me perco, falo muito, eu falo pouco. Ele tonifica a memória afetiva, né? Então, todas essas atividades como tecer, costurar, fazer macramê, bordar, tudo isso sempre vai lembrar das nossas avós, mesmo que nessas atividades tradicionais existe um rigor técnico meio repressor, né? Que hoje nós nos libertamos dele. Parece que sim, estamos em vias de nos libertar desse excesso de rigor técnico. Mas a gente lembra das nossas avós, né? Então, tonifica a memória afetiva. A emoção que a gente sente diante de um bordado não é igual ao que a gente sente diante, mesmo um bordado contemporâneo, assim, moderno, diante de uma pintura qualquer. Porque vai sempre nos trazer, vai nos lembrar de alguém lá atrás, da nossa ancestralidade, que bordava e que mexia com fios de alguma maneira, ou crochetava. A minha avó bordava, tricotava, crochetava, tecia, costurava compulsivamente. Era compulsivo isso nela. E ela fazia rápido, era de uma habilidade inacreditável, eu admirava. Mas eu também achava aquilo meio brega, meio cafona, porque eu queria ir para a rua, não queria ficar dentro de casa, né? Essa coisa já meio feminista dos anos 60, 70, que eu não queria fazer aquela coisa cafona de ficar em casa bordando. Mas eu admirava a habilidade dela, eu achava aquilo incrível, ela fazia uma colcha de casal de crochê em 2 dias, era inacreditável, né? Ao mesmo tempo, o fio dá sentido, aí sentido todos os sentidos que a palavra sentido pode ter, ele dá uma direção, ao mesmo tempo que ele ordena, né? Mostra a saída do labirinto, né? Expressa as emoções e desenvolve a criatividade, né? Aí vou falar também que fio e filho é quase a mesma palavra, fio e filho. Até os preto velho falam, meu filho, minha filha, né? Então, o fio também tem essa conotação de ser uma produção, do chumaço ao fio, né? Do chumaço de algodão ao fio. Existe uma tecnologia que precisa ser dominada do chumaço do algodão ao fio, né? E aí, desse fio, filho, filha, vamos falar das moiras, né? Mitologia moiras. Zeus tinha medo das moiras. Tinha uma que fiava, outra que tecia, outra que cortava. E nisso elas determinavam o destino, né, de cada um, né? Então o fio, né? O nosso destino vai para os nossos filhos, né? Quando meu primeiro neto nasceu, eu tive uma relação muito mais tranquila com a morte. Eu senti que o meu legado estava garantido, sabe? Então, o fio ele é um pouco essa ida para frente, esse caminhar, né? Que o fio traz, né? E a roca medieval, as donzelas, eu li isso naquele livro fabuloso que se chama Tecendo Ouro, Fiando Palha, ou Fiando Palha, Tecendo Ouro. É um livro incrível, que vai falar que as donzelas usavam fio, faziam fio na roca, e o acidente da Branca de Neve aconteceu
Não teve o acidente do Branca de Neve, com sangue que escorreu? Porque ela estava manuseando, não tão bem ainda, o fuso. Porque o fuso é que levava a donzela para a vida adulta, que era transformar o chumaço em fio. Né? Aí quero falar 3 pontos, rapidinho. 3 pontos terapêuticos do fio. A lentidão, que quebra o paradigma do tempo e faz a gente mergulhar, um mergulho na interioridade, que facilita o nosso contato com a nossa história, tanto a passada quanto a futura. Quando você borda, você pode bordar o teu futuro bordado, o que você quer da sua vida, né? E outra coisa importantíssima, a geometria sagrada das mandalas presentes na natureza. Os riscos de bordado trazem muito essa geometria sagrada e a tecelagem também traz muito essa geometria sagrada. Obrigado, Lute. Olha, quanta coisa, né, do fio como utilidade concreta, né? E isso é bem interessante, né? Porque a gente, na arte-terapia, a gente trabalha, assim, né, bastante com o simbólico, mas o tempo todo esse simbólico passa também pelo concreto, né? E é interessante ressaltar também o aspecto da materialidade que está presente no nosso cotidiano. E entre tantas coisas interessantes que você falou, você trouxe aí também esse aspecto, né, do labirinto, né, da Ariadne, né? Fiquei aqui pensando nesse momento planetário, né, como que precisamos de fios de Ariadnes para nos reconduzir no momento atual. Acho que esse tema, né, a Márcia também pincelou um pouco aí sobre essa questão, né, que nos envolve como habitantes desse planeta, né? E aí o tema da memória surge também, né? Você traz também o tema da memória, está relacionado à ancestralidade. É uma riqueza sem fim. Mas vamos lá, Alessandra, e o que você destaca aí para a gente? Boa noite. Eu quero agradecer muito o convite da Ângela. Muitíssimo obrigada. Obrigada por todos vocês e por essa oportunidade tão gostosa de falarmos aí sobre coisas que interessam a alma humana. Então, a Ruth trouxe algumas coisas que eu acho que é assim, muito interessante, né? Eu pensei na Ariadne, pensei na Aracne, pensei na Atena, na Penélope, nas moiras, as fiandeiras, enfim. Eu vivo e me alimento de contos de tradição oral. Então, eu vou puxar o meu fio aqui para o fio da palavra sagrada, para o fio da palavra bendita, que é como eu inicio a maior parte dos meus trabalhos no meu ateliê terapêutico. Então, eu sempre conto uma história para abrir o coração e chegar a tocar a alma. Então, eu conto histórias, né? E esse contador de histórias do passado, eu creio, como a minha avó, como a nega Júlia, que é a minha fada madrinha, que nutriu as minhas noites de medo, de saudades da minha mãe, com contos. Então, eu acho e creio que o conto é um remédio. Na minha família, costuma-se acreditar que o conto é uma medicina, e é uma medicina ligada ao campo da espiritualidade, porque para nós não existe desenvolvimento de consciência sem espiritualidade. Então, o contador de histórias que eu honro, que são as minhas antepassadas, a minha avó, que me iniciou nesse mundo de contação de histórias, e a nega Júlia, que é a minha fada madrinha, eu acredito que elas eram a porta-voz de um fio que conduzia para as nossas almas, em busca do sentido da vida. Então, um contador de história como elas, né, como a minha avó, era essa portadora desse fio que levava lá para o seu povo uma palavra que ela chamava de palavra bendita. E que esses narradores, contadores de histórias, como todos nós, são compreendidos como gentistas. Ela dizia que gentista é gente que gosta de gente. Então, a gente tem que ter um fio condutor, um fio que nos leve para a melhor parte de nós mesmos. Daí a importância de saber que história contar, como contar, para quem, aonde, por que contar a história. Então, esse fio é um fio que leva à porta de um outro tempo. Um tempo que não tem tempo, mas que é o tempo do reino sagrado.
o reino que nós deixamos de habitar. Então, quando a Ângela me falou sobre isso, eu fiquei pensando muito, que nós estamos muito nesse reino do concreto, do material, esse reino do ter, esquecemos daquilo que nós somos, uma alma em busca de ser melhor do melhor, que um dia a gente já foi. E quem nos coloca nesse fio condutor são esses contos de ensinamento superior, arquimilenares, que ninguém sabe onde nasceram, ninguém sabe aonde é o berço dessas histórias sagradas e tão especiais, capaz de verdade transformar vidas humanas, como transformou a minha. Então, eu fui para a neurociência, fazer neuropsicologia, para entender o que é que um conto faz na mente humana, no cérebro. Porque, como vocês sabem, todos nós sabemos que a tecnologia, com o seu avanço descomunal, ele conhece tudo. Ele sabe tudo dos átomos, dos prótons, dos nêutrons, disso e daquilo, mas a mente humana continua um grande mistério. Então, o meu desejo é sempre levar esse fio para o mundo da imaginação, o mundo do reino sagrado, o mundo do reino das possibilidades, e acompanhar esses ensinamentos que esses contos nos oferecem, porque eles contam a nossa história, porque eles falam sobre nós. A gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa seguir esse fio, o fio do amor, o fio do afeto, o fio que se estabelece na relação da palavra bendita, porque essa palavra é uma palavra semente, que germina em cada um de nós. E o conto traz, como todos nós sabemos, arte terapeuticamente, eles são repletos de símbolos. E a única linguagem que o inconsciente fala é a simbólica, de maneira que eles nutrem as nossas almas. Bernardo, você está me conduzindo aí no tempo, por favor? Sim, chegamos ao seu tempo. Então, eu posso terminar por aqui dizendo que um conto é um fio que alimenta as nossas almas a qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer situação. Muito obrigado, Alessandra. Passa a palavra para você, Ângela. Então, aí vamos juntar esses fios todos e vamos fazer uma urdidura, né? Ou uma tessitura. Eu queria lembrar, junto com vocês, da rede de Indra, que é a história de uma tessitura milenar, que se diz que no entrecruzamento de cada fio há uma pedra preciosa que corresponde a uma pessoa, cujo brilho recebe mais brilho das outras pedras que estão na rede, mas que, por sua vez, contribui com o seu próprio brilho. Então, é uma história milenar que fala de coisas muito atuais, que estamos todos interconectados, que, inclusive, a pandemia, muito didaticamente, reforçou esse ensinamento. Sim, estamos todos conectados, para o bem ou para o não tão bem assim. Então, eu queria contar rapidamente uma história de rede, que é a seguinte. Márcia, que está aqui, que é uma das convidadas, entre outras coisas, entre ser arte terapeuta, professora de curso de pós-graduação, ela é curadora de exposições de arte. Então, Márcia recebeu um convite, era um convite relâmpago de um aparelho cultural público aqui no Rio de Janeiro, que tem uma fila de espera de não sei quanto tempo para ser ocupado, para que ela fizesse uma exposição em 2 meses. Normalmente, as pessoas esperam 2 anos. Aí ela chegou, né, fez a rede dela e disse assim, vamos fazer uma exposição? E nos juntamos, nós, arteterapeutas conhecidos e amigos, né, que trabalham juntos já há bastante tempo, e organizamos, não é, todos juntos com a curadoria da Márcia, uma exposição que se chama Fios da Vida, que a gente aproveita e convida todo mundo que é do Rio de Janeiro e quem não é também, porque está lá no Centro Cultural dos Correios, né, que é um aparelho cultural interessante aqui da nossa cidade, e aqui nessa roda tem muitos expositores, porque nós fizemos uma mostra coletiva para falar do que era a arte-terapia.
aproveitamos, ocupamos o espaço e nos espalhamos nele para falar do que é a arte-terapia e como a arte pode ser transformadora com uma coisa muito simples, que é o fio. Mas aí essa história a Márcia vai contar mais, porque, afinal de contas, ela é a curadora do negócio. Bernardo, de volta para você. Muito bem, vamos abrir então agora a nossa segunda rodada com as perguntas específicas para os participantes, lembrando para a gente, né, da concretude do nosso tempo, esse tempo de Cronos, que parece que está aí no fio da imaginação, mas ele é bem concreto, então são 5 minutinhos de fala para cada um, para que a gente possa respeitar esse espaço de tempo. Márcia, você como arte-terapeuta e curadora de uma exposição sobre fios, aqui no Rio de Janeiro, conta um pouco para a gente como foi esse processo e quais são os frutos esperados desse trabalho. Eu acho que eu preciso falar o que me levou a começar esse trabalho de curadoria, né? Eu já comecei esse trabalho desde 2020, durante a pandemia, a partir do trabalho com uma amiga muito querida, né, que trabalha comigo há muito tempo, e fui ser curadora dela. Mas por que eu fui ser curadora dela? Porque eu sou arte-terapeuta. Então, para mim, fazer a curadoria está intimamente ligada com ser arte-terapeuta. Eu vi naquela possibilidade, né, com a Carla, inicialmente, de acompanhar um processo, né, que ela estava iniciando e que eu acho que isso iria me facilitar acompanhar toda a história, porque o curador é um contador da história, né? Através de uma linguagem e das imagens, ele vai contando uma história. Então, essa história, essa primeira experiência que eu tive, depois nós já fizemos umas 3 exposições, 4, e eu estou sempre nessa linha de contar uma história. Quando veio para mim esse convite, que a Ângela fez esse resumo aí, eu há muito tempo tenho vontade de fazer um trabalho, né, levando a arte-terapia para as pessoas, né? Divulgar, trazer essa divulgação do nosso ofício como muito importante, né? E aí a coisa foi daquele jeito, né? A gente... foi, né? A gente, quando terminou, terminou de montar. O neném está no mundo. Agora a gente precisa nutrir o neném. Mas esse parto, né, foi muito rápido. Foi um parto foi uma gestação de 2 meses. E assim, eu daqui, eu acho que deu tudo muito certo. Eu acho que teve uma rede visível e invisível que nos guiou para fazer esse trabalho, né? Porque ele tinha que acontecer. E ele aconteceu, e assim, eu estou muito feliz com o resultado, né? Eu acho que é um trabalho muito afetivo, quem tiver a oportunidade de ir lá ver, muito afetivo, e conta uma história, conta a história de cada um desses participantes, né? E uma história coletiva também. E é interessante, quanto aos resultados, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas tudo bem. Os resultados, eu já estou vendo os resultados, né? Na terça-feira eu fui lá, né? E aconteceu uma visita mediada com um grupinho de crianças de 4 a 9 anos. Eu falei, foi lá, né? Olha, aí eu fiz uma visita mediada, contei a história, né? Partindo de alguns pontos, e eles estavam muito cansadinhos, e eu fui dar uma atividade plástica. Muito fácil, até quem é da turma 34 aí já fez essa atividade. Olha, mas foi uma coisa impressionante. As crianças, eles pareciam que não queriam terminar o negócio. Os professores pedindo para ele, olha, vamos embora, e eles estão lá, no fio. Crianças de 4 anos, para mim, foi uma surpresa imensa. Crianças de 4 anos, fazendo o tearzinho dele ali, com os símbolos, aí está acabando o tempo, o pessoal foi embora, e aí um garotinho está lá no canto. Aí eu falei, gente, você vai esquecer essa criança aqui? E a criança ficou lá. Resultado, ela esqueceu o celular lá. Eles tinham celular. Engraçado, né? Eu fiquei surpresa. Todo mundo com celular.
todo mundo não, muitas crianças com celular. Ele esqueceu o celular. Tive que ir correndo atrás do ônibus para levar o celular da criança. Isso, para mim, foi um resultado fantástico, né? O quanto é potente, né? O quanto é importante que nós possamos divulgar o nosso ofício, sim, né? Levar para o mundo. A gente não quer reconhecimento da nossa profissão, né? Então, a gente precisa botar a boca no mundo, levar para as pessoas conhecerem, porque as pessoas que estão chegando lá, elas estão falando assim, nossa, eu preciso disso aqui, do endereço de alguém, arte-terapeuta para minha mãe. Eu preciso de não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco da timidez, né, e botar a cara no mundo, realmente. Eu não sou muito afeita à divulgação, não, tá? Eu falo, mas eu estou aprendendo, e eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Divulgar para nós e para os outros também, né? Eu acho assim, nós tivemos ajuda de uma equipe muito grande, né? Que foram os participantes, mas também tivemos ajuda, né? Da assessoria de imprensa, nós tivemos dos designers, foi tudo, assim, acho que casou e o resultado está aí para vocês verem. Será um prazer encontrá-los lá. Tá bom? Uma bela experiência, né, Márcia? A exposição realmente está belíssima. Quem não pôde ainda ir visitar, faça a visita. Quem tiver de passagem pelo Rio, visite. Assim, um acervo, né, criativo, espantoso de tanta beleza, né, de tanta criatividade, de tanta riqueza, né, tanto individual quanto coletiva. Vale muito a pena conferir. Continuando aqui, vou então convidar o Rômulo a responder a seguinte pergunta. Rômulo, como foi a sua transição do desenho para o bordado e quais as impressões percebidas neste processo? Eu achei que essa transição, eu fiquei assim surpreso porque o meu trabalho foi resultado do meu projeto final do curso, da conclusão do curso de formação como arte-terapeuta, e eu não conhecia, quer dizer, eu como com as minhas as duas mulheres fortes da minha casa, minha avó e minha mãe, uma bordava e outra costurava. De vez em quando eu estava metido lá, olhando, pegando linha, achava maravilhoso linha matizada, fantástico, achava muito bacana. E minha mãe era ligada ao bordado. A minha avó era mais ligada na costura, costurava muito bem. Então, mas sempre assim, de admirar, de olhar, só isso. E aí, a professora, na época, me disse o seguinte, seria bom você fazer algo que você não dominasse. Né? Jussara. Porque, senão, como é que vai ser você fazer algo de algo que você já domina, e aí vai ter uma tendência a você colocar as tuas manias, as tuas ideias, o lado da descoberta, do sentir, do inovador, vai cair por terra. Eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, então vamos fazer bordado. Nunca fiz bordado. E aí, quando eu peguei a linha e fui fazendo a coisa toda, aí eu lembrei, logicamente, da minha avó, da minha mãe e tal, mas no meio da produção, eu senti que o bordado era um tipo de desenho em um outro suporte. Eu vi essa conexão muito grande. Quando eu iniciei o trabalho, alguns desenhos surgiram na cabeça, eu desenhei e eu passei com risco, passei para o tecido para depois bordar. E outros eu senti uma liberdade de poder bordar livremente, espontaneamente, sabe? Sem amarras, sem regras, completamente livre. E foi muito bom, muito bom. Eu achei uma sensação muito gostosa, né? Gostei muito da pesquisa que eu fiz em cima do bordado, né?
Na Idade Média, grandes bordadores foram exaltados, assim, comparados, né, com muitos pintores, né, de pintores que utilizavam tinta a óleo e tal. E 2 bordar minutos. era pintar com linhas. E eu achei isso maravilhoso. De modo que eu achei que foi um processo muito bom e, em muitas situações, foi muito meditativo. Eu lembro que em um determinado momento me veio assim à cabeça, da mesma forma que eu estou dando ponto a ponto nesse tecido, eu vou superar todos os desafios da minha vida, passo a passo, ponto a ponto, lentamente, mas continuamente. Essas ideias me vinham à cabeça, então eu acho que foi uma experiência muito rica, de modo que, no final do processo, as ansiedades, a pressa, olha, foi muito bom, foi muito gratificante. Obrigado, Rômulo. Tem uma coisa que me toca bastante no seu depoimento, né? Nós como homens, né? Como que é essa relação com essa materialidade que foi tão marcadamente colocada como algo feminino, né? E de alguma forma a gente se permitir esse contato, e me perdoem o trocadilho que eu não encontrei outra palavra, nos alinha com essa ânima, né? Nos coloca em contato com essa relação desse outro tempo, né? Desse ser diferente, né? Desse outro ritmo, desse outro olhar, dessa outra forma de dar contornos, de encontrar questões, de resolver possibilidades, que é curvilínea, né? Que é algo que passa por uma outra poética, né? Isso é bem bonito, bastante gratificante, né, Rômulo? Obrigado pelo seu relato. Continuando aqui, vamos passar, então, a palavra para a Ruth com a seguinte pergunta. Ruth, conta um pouco para a gente sobre os movimentos feministas que trabalham com fios. Eu soube também que você teve um trabalho muito interessante, né, com mulheres do Morro da Coroa, com poesia e bordado. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, eu tenho um neto de 20 anos, com muito orgulho, estou me preparando para ser bisavó, quem sabe, né? A gente nunca sabe. Né? E foi exatamente ao me tornar avó que eu me sensibilizei e lembrando da minha avó, fui me apaixonando pelos panos, né? Pelos tecidos, pelos fios, né? Pelo bordado. Né? E aí eu vou encurtar a história, porque a história é muito interessante, mas não vai dar tempo de contar aqui. O Morro da Coroa aqui do lado da minha casa, bem pertinho, e um grupo de mulheres que estava buscando geração de renda veio aqui em casa, porque eu já estava bordando com uma única bordadeira cearense. Elas souberam e vieram. E aí nós resolvemos criar um trabalho juntas, aqui em casa. Foi muito enriquecedor para mim e para elas. Esse trabalho durou bastante tempo, tá? Gerou várias exposições, foi um parado fantástico. E eventos, e foi muito rica a nossa troca, tá? Às vezes a casa em si tinha umas 40 mulheres que traziam almoço, era muito divertido fazer uma bagunça aqui dentro de casa também. Mas nós produzimos para a Natura, produzimos muitas coisas. Então, e para minha curiosidade antropológica, né, essa história dos panos, do bordado, também é uma desculpa para mim me relacionar com pessoas de outras bolhas. Né? Eu tenho essa necessidade, eu gosto, sabe? Eu me sinto bem, eu me sinto enriquecida, né? E tenho afinidade, empatia com mulheres, assim, sofridas, porque eu também sou uma mulher sofrida, apesar de não ser moradora de comunidade, né? Assim, de outra classe social. Então eu tive essa experiência muito positiva, né? Depois criamos as bordadeiras da Coroa e elas começaram a caminhar pelas próprias pernas, né? Passou o tempo, veio a pandemia, eu fui para o mato, fiquei de março a novembro de 2020 no mato, voltei para o Rio de Janeiro e descobri em Santa Teresa o coletivo Bordadeiras Militantes. E foi uma delícia a primeira vez que eu fui, porque fui muito bem recebida, com muito carinho, sabe, com muito afeto. E aí descobri que era um grupo aberto, informal, que
cada um ia quando quisesse, a hora que quisesse. Tem os que vão regularmente, tem os que vão de vez em quando, tem os que vão uma vez e não existe cobrança, sabe? E as que sabem mais ensinam as que sabem menos, uma troca intensa de saberes, né? E eu me apaixonei por esse grupo, né? Ele me salvou, assim, dessa reinvenção necessária que todos nós precisamos fazer depois da pandemia, né? E eu quero dizer que esse grupo militante, ele tem posição política, e ele caminha junto com o Comitê Popular Suprapartidário pela Democracia. Quer dizer, ele está se movimentando no campo progressista de Santa Teresa. Sim, o bordado se desconfinou da esfera doméstica e foi para a esfera pública. Eu aprendi muito de esfera doméstica e esfera pública com a Rosisca Darcy de Oliveira, que hoje em dia está na Academia Brasileira de Letras, um livrinho que a gente lê em 2 horas, antigo, né? Ela é uma feminista de primeiríssima hora, né? Que chama Elogio à Diferença, onde ela pergunta se existe, na primeira parte do livro, uma escrita feminina, né? E aí o livro vai responder. E também eu aprendi muito com ela essa coisa de esfera doméstica e esfera pública. O bordado foi para a esfera pública, né? Ele levou essa força feminino que estava confinado na esfera doméstica, né? E com uma luta contra o mundo patriarcal que invibilizava esses fazeres tão importantes, tão ordenadores no bom sentido da palavra, né? Então, o bordado foi para a esfera pública, levando essa mandala que é um conhecimento do princípio feminino, mesmo que o homem borde. Fico muito emocionada toda vez que eu vejo um homem bordar, mas o pano, o tecido, ele traz algo do princípio feminino, algo do cuidado, né? Do cobrir, do aquecer, do cuidar, né? Então, o bordado político, então, para dizer que quando ele foi para a rua, esse bordado feminista, ele já foi se posicionando contra o mundo patriarcal, né? Ele nasceu, na verdade, o bordado político, no Chile, na época da ditadura do general Pinochet. E é uma ferramenta política muito importante que nasceu no Chile, naquela época, né? Por que é importante? Porque ela é delicada, ela é sutil, e ela falava das dores profundas das mulheres que tinham seus mortos, seus desaparecidos durante esse momento, né? Tem 2 filmes que ninguém pode perder. Um que se chama Arpilheiras, Mulheres Atingidas por Barragem, Bordando a Resistência. É um filme das arpilheiras que vieram para o Brasil, que trouxeram essa técnica. E Cadê Eleni? Cadê Eleni? Com Y, fim, que é um desenho animado todo feito com a técnica da juta, né? Que era de graça na época, quando começou. E também é um filme de denúncia, que é um soco no estômago, mas é todo feito com juta. Tá? Então, é um fenômeno, os grupos estão crescendo, como disse a Márcia, o tamanho dos grupos também está crescendo, porque a humanidade está precisando de um contraponto ao consumismo e ao mundo virtual, né? E o contraponto vem nesse fazer manual. E esse fazer manual também traz uma coisa que o índio tupi-guarani chama Yandê. Yandê, assim, o meu jeito, o meu estilo de fazer as coisas, sabe? Então, a gente lutando contra o consumismo, contra o mundo patriarcal, que invibiliza o fazer manual. Certo. Passando, então, a palavra agora para a Alessandra. Alessandra, a partir da sua experiência como contadora de histórias, como você percebe a importância dos fios da narrativa? Então, olha só, como eu falei, eu trabalho no campo do simbólico e do concreto. Então, a Márcia falou, e eu concordo plenamente, a Ruth também, de verdade, parece que está havendo um fenômeno, essa coisa do bordar, né? Ela está tomando conta agora, não sei o que está rolando. Eu sou nordestina, eu sou pernambucana,
A minha avó contava histórias na frente do borralho, enquanto a água fervia e a nega Júlia moía os grãos de café, ela jogava o grão de café na água fervendo e a casa era incensada por aquele aroma maravilhoso de café, enquanto a minha avó bordava e contava histórias. Então, eu sempre tive um fascínio muito grande por tecidos. Então, assim, eu mesma fiz alguns tecidos meio trapos para eu mesma me vestir, enfim. Então, e olha que curioso isso, quando a Ângela me convidou, eu falei, nossa, que sincronicidade, porque o Jung diz que as mãos fazem coisas que a mente não consegue traduzir, só as mãos traduzem. Então, eu conto uma história que chama Nietzsche, que eu até contei para a Ângela, e é muito curioso que, enquanto eu conto essa história, eu peço para as pessoas bordarem. As pessoas, e principalmente os homens, também não, né, mas eles tentam, principalmente os homens ansiosos, eles tentam bordar, e esse bordado, segundo o relato deles, é um desenvolvimento de uma coordenação motora fina e um trabalho com ansiedade, porque é um ponto por vez. Você faz aquele ponto, amarra aquele ponto, vai para um próximo, e a sua vida vai sendo tecida num tecido que nos une a todos. Então, eu conto uma história dessa princesa, que, na verdade, ela não era uma princesa, ela era uma pastora, que foi pedida em casamento por um príncipe. Então, ela, quando foi pedida em casamento, ela perguntou, mas qual é o ofício do príncipe? O mensageiro do príncipe disse, ora, que absurdo! Ofício do príncipe? Ele é um príncipe, nós somos todos súditos dele. Como você quer que ele tenha um ofício? Ela diz, hoje príncipe, amanhã mendigo. Ninguém sabe as voltas que o mundo dá. Eu não me caso com um homem que não tem um ofício. Isso chegou no reinado, o rei e a rainha ficaram maravilhados, porque, afinal de contas, ela era uma pastora. Como que o meu filho, o príncipe, ia casar-se com uma pastora? Mas o príncipe, cujo nome era Vachagan, disse, esta moça está certa. Além de linda, ela é inteligentíssima. Um homem precisa de um ofício. E assim, ele convocou toda a corte para que juntos eles pudessem decidir qual era o melhor ofício para um príncipe, filho de um rei. Eles decidiram que o melhor ofício seria tecer, a tecelagem. E ele, ao cabo de 3 primaveras, bordou um belíssimo tapete e mandou para a Anete com o pedido de casamento. Quando ela viu aquele tapete maravilhoso, ela disse, sim, agora me caso com ele. E essa história é muito longa, um conto do Cáucaso maravilhoso, que eu tenho contado, e enquanto eu conto, as pessoas, elas acabam bordando o que elas conseguem bordar. Depois, eu sugiro uma plotagem. O que é isso? A gente coloca, então, o bordado embaixo de uma página, depois a gente pega um giz de cera e faz um rabisco em cima da imagem e sai, olha só, uma mulher casulo. Tem uma artista, que eu acho que ela até é carioca, que ela trabalha com essa mulher casulo, com essa mulher que está envelopada, que está nas tramas da vida, enfim. Então, trabalhar, né, a minha relação hoje com o fio das histórias levam para a materialidade daquilo que eu consigo bordar e descobrir depois quais palavras eu tiro das minhas impressões, dos meus sentimentos. E aí eu peço para tirar as vogais, ficam só as consoantes, e aí as pessoas devem bordar a consoante. Essas palavras, elas, na verdade, são as nossas palavras mágicas. São as palavras que determinarão o nosso remédio. Porque o meu último livro, que está no prelo agora, chama A Medicina dos Contos. E esse conto vocês vão achar num livro, estou vendo alguém aí perguntar, que chama Contos que Curam, que eu lancei em 2020, durante a pandemia. E o nome desse conto é Anaete.
Anaete, que se diz Anite, porque é um conto do Cáucaso, belíssimo, que eu super recomendo. Então, a minha relação com o fio é o fio da palavra semente, germinadora, palavra tecelagem, palavra mundo, palavra que abençoa, palavra bendita. Obrigado, Alessandra. Obrigada, eu. Ângela, passa a palavra. Tudo bem. Veja você, Bernardo, que a gente já vai ter que passar para as considerações finais, né? Mas, enfim, eu queria compartilhar com vocês uma história real, né? Pegando lá um gancho da fala da Ruth, do movimento feminista e os coletivos que usavam o bordado. Há uns anos atrás, eu recebi um livro de presente de um amigo gentil, que não era brasileiro. O livro se chama O Tal das Mulheres Sábias. E aí, nesse livro, tem uma história, que eu acho uma história assim, bem interessante, porque é uma história real, que conta que na China, em áreas rurais, antes da década de 50, as mulheres eram proibidas de aprender a ler. Continuam sendo agora no Talibã, né? Mas, enfim, isso era antes da década de 50. E aí elas, muito sabiamente, né, para fazer jus ao título do livro, elas criaram um código de comunicação que se chamava Noshu, e elas bordavam nas roupas, nas túnicas e nos leques. E elas se encontravam, né? E elas trocavam informações e, enfim, conversavam a partir daquele código. E se elas estivessem na frente de outras pessoas, elas balançavam aqueles leques, elas caminhavam com aquelas túnicas e as mensagens estavam ali todas bordadas e elas não eram compartilhadas por aquelas pessoas que achavam que elas não precisavam aprender a ler. Eu acho que deve ter sido um dos primeiros coletivos feministas, né, que a gente tem aí notícia da história, né? Eu estou falando de um livro que se chama O Tal das Mulheres Sábias, mas não tem em português, que eu saiba. É um livro em espanhol. E eu acho também que acho que um dos primeiros coletivos aqui do Brasil foi das Mariquinhas, né, que é lá de Minas Gerais, que conta a história, foi um arte educador que convidou as mulheres, né, a se organizarem para bordar. Elas começaram a bordar em lençóis velhos, reaproveitados. Eram mulheres que estavam numa ocupação do MST, e quando elas começaram a bordar, elas já tinham sido expulsas 14 vezes dos lugares. E era uma história muito dolorosa para elas, porque elas não conseguiam enraizar, os filhos não conseguiam estudar direito, não dava para plantar nada, porque 14 mudanças, assim, meio que a revelia, e elas começaram a contar essa história bordando em lençóis. E existe um documentário muito interessante, né, que tem muita coisa delas no YouTube, e também foi um dos primeiros coletivos feministas a contar histórias bordando, né? Acho que assim, não é a Ciranda das Mulheres Sábias, não. O livro realmente é um livro espanhol e se chama O Tal, T-A-O, das Mulheres Sábias. Bom, Bernardo, então agora é a consideração final, né? Isso, vamos passando aqui para as considerações finais. Passa a palavra, então, para a Márcia. Eu gostaria muito de agradecer, né, estar aqui com essa possibilidade de falar. Eu estou com fios enrolados aos cabelos desde abril, agora que nós estamos nos desenrolando, né? E agradecer assim, muito a possibilidade de estar envolvida nesse projeto, né? Que, para mim, é aquela coisa que a gente está falando sempre, né, Ângela? Curador, né? Então, nós somos arteterapeutas, somos cuidadores e somos curadores de nós e dos outros, né? Então, eu acho que esse trabalho foi uma possibilidade também de colocar para bastante gente, né? Para muitas pessoas,
o nosso ofício, né? O nosso trabalho, muitas das vezes árduo, né? Mas também muito compensador, né? Então, só tenho a agradecer a equipe que acompanhou, aqueles que visitam, aqueles que trazem alegria para a gente no momento em que a gente está lá, né? E dá um feedback legal, e aqueles que não dão também, até agora ainda não, pelo menos se calaram, né, Ângela? Até agora não tivemos nenhum feedback negativo, mas as críticas também são bem-vindas, porque outros trabalhos virão, né? Então, a gente vai acertando à medida que vai fazendo. E é isso, né? Colocamos a mão na massa e convido a todos que tiverem a possibilidade de nos visitar lá no Centro Cultural dos Correios, né? Até 16 de setembro. Obrigado, Márcia. Rômulo? Eu também agradeço a oportunidade, né, o convite da Ângela. Foi uma live muito bacana, a troca de experiências e de ideias, né, de conhecimentos é sempre muito bom, né? Eu queria aproveitar também para falar que, brevemente, eu vou dar um curso de formação não, desculpa, um curso de técnicas de desenho para arteterapeutas. Então, para aqueles que quiserem explorar um pouco mais a técnica do desenho, em breve eu estarei informando como é que vai ser essa atividade, essas oficinas. E, no mais, os fios continuam, o bordado chegou para ficar na minha vida. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Rômulo. Ruth? Claro que eu vou agradecer e também quero pedir desculpas. Viu como a minha necessidade de falar está grande, assim, eu ando meio isolada, com questões pessoais e familiares, então acabei extrapolando, desculpa, porque eu preparei aqui no meu cadernão muito mais do que 3 vezes mais do que eu pude falar, mas tudo bem, vai ter tempo para isso na vida, né? E agora eu vou terminar, vou tentar com alguma coisa que todo mundo conhece. Eu vou ler um poema que é uma letra de música, mas que nunca é demais, porque a arte nunca é demais. Vocês vão adivinhar, porque é muito conhecido, né? Vamos sentir a emoção do poema, tá? É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia. E fosse aparecendo aos poucos o nosso amor, os nossos sentimentos loucos, o nosso amor. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. A sua vida no meu caminho, o nosso amor. Você a linha e eu o linho, o nosso amor. A nossa colcha de cana, a nossa toalha de mesa, reproduzindo no bordado a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. Obrigado, Ruth. A linho do Gilberto Gil, né? Alessandra? Bom, depois dessa poesia tão linda, a gente se emociona, é tão lindo é uma poesia, uma música, poesia linda. Obrigada, Ângela, obrigada a todos vocês, foi um prazer enorme conhecer esse trabalho tão precioso que a humanidade está tão necessitada, né? Precisa tanto desses fios aí que possam colorir mais, melhor, atar bons corações, bons desejos. Eu fiquei muito feliz por isso. E quero dizer também que eu estou oferecendo, então, aí um curso que forma contadores de histórias que curam, está lá nos nossos grupos de arte terapeuta, e estou oferecendo também supervisão com base junguiana e o conto, o poder da palavra germinadora na vida humana. E estou contando histórias pela vida, né? Eu conto história em tudo quanto é lugar, qualquer, né? Na clínica, na aula, eu sou professora também, dou aula no SEDES, dou aula no Freedom, dou aula onde me chamam, então, sempre contando histórias. Então, muito obrigada, foi um prazer, uma honra de conhecer vocês, estou me sentindo muito feliz, porque eu estou vendo esse sotaque que eu adoro,
né? De tão distante daqui de São Paulo, apesar de eu ser nordestina, e nunca vou me esquecer disso. Então, Ângela, um beijo no seu coração, parabéns por esse trabalho tão bonito. Rômulo e Bernardo, que orgulho de vocês, que bordão! Isso é a coisa mais linda, tem que vir essa exposição para São Paulo. Você tem que trazer, Márcia, e trazer a Ruth para falar mais dessas coisas belíssimas. Muito obrigada, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês, sintam-se abraçados, e espero que a vida, que os fios, que as tramas nos unam novamente para novas conversas. Namastê. Gratidão. Obrigado, Sandra. Ângela? Então, uma roda de conversas e uma coletiva de artes são tessituras, são urdiduras, são redes. Nós queríamos compartilhar isso com vocês, porque o nosso ofício é incrível, é fascinante, mas a gente precisa contar para as pessoas sobre ele, né? E uma boa forma de contar é reunindo mais pessoas para falarem ao mesmo tempo, porque a voz fica mais forte, né? Aquela coisa que é um slogan bem conhecido, unidos já vencidos. Olha que funciona. Então, fica o convite. Muito obrigada pela presença, aos convidados e as pessoas que compuseram esse círculo, né? Fecharam essa egrégora para que esse assunto pudesse ser comunicado. Uma boa noite para todos vocês.